Já faz um certo tempo que um inscrito do nosso canal sugeriu de abordarmos os diversos segmentos da Umbanda, como o Espiritismo de Umbanda e Demanda, a Umbanda Molocô, a Umbanda Esotérica, Traçada. A princípio eu pensei que poderia ser um tema um tanto quanto delicado, haja vista que cada segmento tem características muito intrínsecas que muitas vezes se conflituam entre os segmentos. Mas eu pensei em um método em abordar esses segmentos num olhar puramente teológico, racional, sem tendências e sem envolver a nossa doutrina para dar maior robustez à ecumenicidade da Umbanda. Por isso mesmo, esse vídeo nós vamos falar sobre o Espiritismo de Umbanda e Demanda. Meu irmão e minha irmã de fé, esses vídeos são muito trabalhosos, pois demandam pesquisa, aprofundamento, para dar muita solidez ao conteúdo apresentado. Por isso que é muito importante que você deixe o like já no início do vídeo, muito nos ajuda a levar esse e demais vídeos do nosso canal a cada vez mais pessoas. Não se esqueça, claro, se você for novo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, para sempre ser atualizado quando novos envios forem postados, que geralmente são às terças, quartas e quintas-feiras. O nome Espiritismo de Umbanda e Demanda pode soar muito estranho para alguns ouvidos, mas se trata da primeira, entre aspas, Umbanda brasileira, aquela que foi fundada por Zélio Fernandino de Moraes e o Caboclo Sete Encruzilhadas, na data incerta, em decorrência de faltas de documentação histórica, do dia 15 de novembro de 1908. É importante ressaltarmos que, por mais que não tenha uma documentação histórica que embase o 15 de novembro como Dia Nacional da Umbanda, não é passivo de anulação e pode ser comemorado por todos os irmãos e irmãs. Claro que será passivo de anulação para aqueles irmãos que têm um segmento de Umbanda, que tem o resgate ao africanismo, às tradições africanas. Eles se embasam em sua documentação histórica, colocando a Umbanda como a Umbanda, que vai estar escrito aí no vídeo. Então, é nesse viés que eles não consideram o Dia Nacional da Umbanda, o dia 15 de novembro. A Umbanda de Zélio, como deve ficar melhor reconhecível para os irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo, não foi nem de longe a primeira Umbanda. Ela foi um produto da extração de outras religiões afro-brasileiras que já tinham cultos no Brasil. Nós podemos citar o Terecô, o Xambá, o Batuque de Minas, a Macumba carioca, a Umbanda, que nós falamos aqui. Foi nessa amálgama dessas religiões afro-brasileiras que a Umbanda de Zélio de Moraes, no decorrer desses 114 anos, foi se montando. Além disso, foi bebendo de outras fontes, sobretudo fontes da magia europeia, do espiritismo kardecista, que é um dos maiores pilares do espiritismo de Umbanda e Demanda, e assim ela foi se consolidando. Um fato notório e inegável é que o espiritismo de Umbanda e Demanda, obviamente, àquela época, teria uma certa voz através de Zélio Fernandino de Moraes. Nós não devemos ignorar o fato de que Zélio era branco, de família tradicional cristã, classe média, então ele acabou sendo porta-voz para essa que a princípio nem se chamava Umbanda, mas ela acabou tendo passos mais tênues, mesmo que não tenha sido um caminho de rosas, ainda teve passos mais tênues do que demais religiões afro-brasileiras que viriam a se popularizar, a ganhar espaço em decorrência dessa voz que Zélio Fernandino de Moraes deu para a Umbanda, por mais que talvez não seria a intenção dele colocar a Umbanda como pertencente às religiões afro-brasileiras, quiçá embranquecê-la. Nós temos um outro nome que iremos abordar nesse quadro, caso ele vá continuar a ser transmitido. Esse nome em questão é o grande responsável pelo embranquecimento total da Umbanda. Zélio trouxe a Umbanda, o espiritismo de Umbanda e Demanda, com o Caboclo Sete Encruzilhadas, por outros propósitos caritativos que são muito alicerçados no espiritismo kardecista. Devemos lembrar que estamos falando do início do século XX, cujo governo era de Afonso Pena.
Nós devemos lembrar também que o curandeirismo, o espiritismo, a feitiçaria eram absolutamente condenáveis para o arcabouço penal da época. Estamos falando do Código Penal de 1890, nos seus artigos 156, 157, se não me engano, 158, que condenava drasticamente o curandeirismo. Então, em 1908, nós teríamos uma religião que era totalmente fora do que estava se habituada a cultuar, como, por exemplo, o cristianismo católico. E, claro, houve uma grande pressão da própria Igreja Católica, bem como da classe médica, também a classe média alta, devemos lembrar, que estavam muito preocupados com o suposto curandeirismo. Então, até mesmo para Zélio Fernandino de Moraes, na sua condição branca, de família tradicional, cristão, não foi um caminho tão fácil de se prosseguir. Zélio Fernandino de Moraes, ainda, mesmo falando desse nome em questão, é considerado por muitos estudiosos, antropólogos, como o embranquecedor da Umbanda. Mas o que não é dito também é que a Umbanda de Zélio, quando começou a ganhar proporções, começou a ganhar uma certa notoriedade, bem como popularidade, foi perseguida assim como as religiões afro-brasileiras. Um escritor que participava da Tenda Nossa Senhora da Piedade, estamos falando de Leal de Souza, o primeiro escritor acerca da religião de Umbanda, ele apenas registrava nos jornais em que ele era colunista, no caso o Jornal à Noite e posteriormente a Cidade, ele apenas relatava o que observava nos terreiros. Mas posteriormente, Leal de Souza viria a se tornar dirigente de uma casa, que seria a Casa de Nossa Senhora da Conceição. E no próprio livro de Leal de Souza, que é um livro histórico, é um livro que dá para compreender as coisas num viés teológico e não no viés tendenciosamente religioso, ele mesmo relata essa perseguição por parte das autoridades. É claro que as perseguições que o espiritismo de Umbanda e Demanda sofriam eram muito mais tênues em vista das religiões afro-brasileiras anteriores à prática do espiritismo de Umbanda. Afinal, o espiritismo de Umbanda e Demanda era totalmente alicerçado no Pentateuco kardecista, nas obras de Allan Kardec. E dessa forma, as autoridades davam uma certa canja para o funcionamento desses estabelecimentos, pois o espiritismo de Allan Kardec não aprovava, não tinha no seu cerne doutrinário os benzimentos, as curas, as feitiçarias através das ervas, dos elementos naturais, que era considerado o que era chamado à época de fetichismo africano. Então acabava sendo mais tênue a perseguição, mas ainda assim para uma sociedade branca, uma sociedade de classe média, passar por esse processo de perseguição não era algo bem visto pela grande elite, sobretudo, claro, para aqueles que estavam lá apenas para praticar a caridade. Tal sentimento de abominação, de contrariedade ao que se chamava de fetichismo africano, claro que era fruto de racismo, era fruto de intolerância religiosa, era fruto de preconceito. Somente em 1910, 2 anos após a criação não histórica, para ser mais preciso, da Umbanda, que as leis começaram a ter rupturas. Mas eram rupturas ainda muito pequenas para deixar de considerar o espiritismo, o curandeirismo, a feitiçaria, a bruxaria, a magia como atos abomináveis, como atos ilegais. Fato curioso é que o culto de Zélio Fernandino de Moraes não se chamava, a princípio, de Umbanda. Passou-se por um processo de construção histórica. Zélio de Moraes, através do que ele chamava de Orixá Malê, que na verdade é Imalei. Imalei vem do Yorubá, que significa muçulmano, teria colocado o nome de Alabanda em homenagem a esse Orixá Malê, haja vista de que na vida pregressa desse Orixá Malê, ele seria também de origem muçulmana. Portanto, seria Alabanda, que significaria algo como do lado de Alá, ou então da banda de Alá, por conta da vida pregressa do Orixá Malê. Mas ela passou por outras construções. Posteriormente,
a Alabanda viria a se tornar a Umbanda, ou seja, tem um A antes, em decorrência do Om ou do Aum, que vem do sânscrito, uma prática meditativa, é um verbo de poder que está ligado à sinergia de Deus com o universo, é a palavra que cria, a palavra que expande as construções do universo, sendo uma sílaba mântrica. Então, dessa forma, seria a Umbanda, como se fosse algo do lado da criação, aquilo que anda junto com a criação divina. Haja vista que o espiritismo de Umbanda tinha um forte alicerce também nas práticas hindus e em bibliografias diversas, como o Bhagavad Gita, o Mahabharata, outras liturgias consideradas sagradas para os hindus. Então acabou associando-se esse viés do Oriente, porque o Oriente nunca foi somente ciganos, o Oriente ele também tinha os egípcios, tinha os hindus, tinha os povos que poderiam ser considerados nas vias de fato orientais, então acabou trazendo-se esse nome, a Umbanda. Posteriormente que viria a se tornar Umbanda, estamos falando já posteriores, 1930, dando contagem regressiva para a vinda do primeiro congresso de Espiritismo de Umbanda e Demanda, que, claro, foi uma tentativa de se dogmatizar, estabelecer padrões ritualísticos à religiosidade da então chamada Umbanda, e claro que fracassou miseravelmente. E claro, essa tentativa de dogmatização e padronização dos rituais de Umbanda e Demanda, do Espiritismo de Umbanda e Demanda, que era a intenção do primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda e Demanda, que foi realizado na Federação Espírita de Umbanda, que foi fundada por Zélio, teria que falhar, porque a Umbanda que nós conhecemos, esse Espiritismo de Umbanda e Demanda, a primeira Umbanda, a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, nem de longe foi a primeira Umbanda. Como teólogo, eu não posso ser negligente com a origem da religião. Claro que a Umbanda de Zélio, como foi falado no início desse vídeo, surgiu na amálgama das primeiras religiões afro-brasileiras, aquelas que vieram antes da Umbanda. Estamos falando da Imbanda, que vem do Bantu, que seria a arte de curar. Esse é o significado de Imbanda, o ato de curar, aquele que traz a cura. E o praticante da Imbanda é o Quimbanda, é aquele que pode curar, é aquele que proporciona a cura holística através da Imbanda, sendo o que nós conhecemos hoje como quimbandeiros. E nós devemos lembrar, meu irmão e minha irmã de fé, que Zélio, em seu mito criacionista, falava que ele foi cometido com uma paralisia, mas na verdade Zélio sofria de epilepsia, que era a tal da epilepsia paradoxina reversa. Era uma doença que à época não havia cura para os médicos, não havia tratamento para a medicina da época, que era, claro, muito mais atrasada. E Zélio frequentou muitas casas de fortuna que tinham a prática da Imbanda, que tinham a prática do terecô, do xambá, do batuque de mina. Ele frequentou e foi através de um preto velho, que se chamava Pai Antônio, em que Zélio foi curado, começou o seu tratamento para a epilepsia que ele sofria. E numa situação, tem estudos que falam que esse preto velho em questão, no caso Pai Antônio, falou que o destino de Zélio não estava no exército, Claro que isso faz parte de um viés mitológico. Zélio Fernandino de Moraes acabou trazendo essa Umbanda branca, porque nós não podemos negar também que tem uma interferência muito grande dos povos europeus para a população, porque Zélio era de família média, de classe média, perdão. Zélio tinha condições de pagar pelo seu tratamento espiritual, diferentemente de muitas pessoas que não podiam sequer ir no médico. Não existia sistema público de saúde. Muitas pessoas ficavam à míngua, e a intenção de Zélio provavelmente foi trazer essa cura de forma gratuita. Tanto que Zélio, caboclo das 7 encruzilhadas, estabelece rigores rígidos quanto à cobrança dos trabalhos, que não pode se cobrar monetariamente. Não se pode cobrar monetariamente pelos trabalhos no espiritismo
de Umbanda e Demanda. Mas o que muitos pensam que é uma tentativa de posse pode também ser uma tentativa de solidariedade. Porque Zélio Fernandino de Moraes, independente se era branco, de classe média, de família tradicional, ele era um espírita. E o espírita tem no Pentateuco kardecista o pilar da caridade. E a caridade não encontra cobrança. Pode-se analisar também por esse lado, um lado de que Zélio queria trazer aquilo que ele tinha condições de fazer, que ele tinha condições de pagar, mas dando aquilo para as pessoas necessitadas, para as pessoas que precisavam de auxílio. E foi nessa mesma contextualização branca, classe média, tradicionalista, que Zélio Fernandino de Moraes teve a voz necessária para levar a Umbanda enquanto espiritismo de Umbanda e Demanda. O que infelizmente não aconteceu com os nossos irmãos negros, que sofriam com o racismo, um racismo que é muito presente ainda nos dias atuais. Eles não teriam a voz, quiçá liberdade, para poder prestar os seus cultos, independente se era a Imbanda, se era o Xangô, se era o Tarê, se era o Xambá, o Candomblé, o Batuque de Mina, o Terecô. Querendo ou não, por mais que Zélio foi um instrumento que levou a voz da Umbanda, foi ele que começou um processo de desconstrução dos pilares racistas que o ordenamento legal tinha. O Código Penal passava a não ter os artigos de condenação de curandeirismo, espiritismo e correlatos em 1940. Só que ainda os negros sofriam com perseguições com relação à sua prática religiosa até meados de 1960. Zélio deu a voz para que a Umbanda, que ele acreditava, se expandisse, mas também voz para aqueles que vieram antes, aqueles que serviram de alicerce para os trabalhos de Zélio Fernandino de Moraes. Não é à toa, meu irmão e minha irmã, que Pai Antônio, que trabalha com Zélio Fernandino de Moraes, é aquele que ensinou os primeiros fundamentos da Umbanda. Ele mesmo deixa categórico que as práticas africanas são essenciais para a execução do espiritismo de Umbanda e Demanda, que antigamente bebia abundantemente do espiritismo kardecista. Hoje já se afasta, se aparta de muitos dogmatismos que o próprio espiritismo produziu. O primeiro congresso de espiritismo de Umbanda e Demanda, como foi falado, foi a tentativa de se padronizar os ritos de Umbanda. A ata foi elaborada por diversas teses de tendas que já estavam espalhadas, como a tenda Nossa Senhora da Piedade, a tenda de São Jorge, a tenda Nossa Senhora da Conceição, dentre outras, estabelecendo ritos, estabelecendo práticas, estabelecendo fundamentos padronizados. É claro que essa ata se deu num viés totalmente espírita, totalmente espiritualista, totalmente hinduísta, como nós falamos aqui, que tem uma referência muito grande do Bhagavad Gita, do Mahabharata, que são livros sagrados do hinduísmo. E ela foi se formando nesse viés totalmente, como foi falado, espiritualista. Mas não iria dar certo de forma alguma, porque a época do espiritismo de Umbanda e Demanda já estavam os nossos irmãos africanos com suas práticas ancestrais que remetem à religiosidade afro-brasileira, também estavam aos poucos já resgatando a sua voz. Então já teríamos o início não, né? Já começaríamos a preponderância do nome de Tancredo da Silva Pinto, que nós iremos abordar em um outro vídeo, falar da Umbanda Molocô, que iria se dar em meados de 1950, 1951. Já tínhamos Valdemar Bento, que trazia uma profundidade um pouco maior para a Umbanda, mas ainda fortemente alicerçado na magia europeia. Então, aquilo que era para se padronizar acabou servindo de porta para uma expansão muito mais lastra, porque o primeiro congresso, que visava estabelecer dogmas como uma igreja estabelece um dogmatismo, uma ritualística, foi a tentativa da Umbanda, mas foi no primeiro congresso que começamos a ter as primeiras evidências que a Umbanda é incodificável.
pois ela se instalou em solo brasileiro, um solo multicultural, então várias influências farão parte do seu cerne ritualístico, do seu cerne de fundamentos, do seu cerne de objetivos. Nos dias atuais, quase não se pratica mais o espiritismo de Umbanda e Demanda, não pelo menos em sua forma pura. Hoje se tornou lastro. Então, hoje o que nós entendemos por espiritismo de Umbanda e Demanda, quando nós temos essa questão de Zélio Fernandino de Moraes, o mito criacionista e toda essa argumentação, também estará fortemente enraizado na magia africana, nos fundamentos da magia africana, nos fundamentos da magia europeia e também bebendo abundantemente do universalismo que hoje é muito presente. E esse foi um pouco do aprofundamento que nós podemos trazer acerca do espiritismo de Umbanda e Demanda. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, esse vídeo foi bem trabalhoso, então se puder ajudar o nosso trabalho deixando esse joinha para chegar a cada vez mais pessoas, nós agradecemos grandemente. Não se esqueçam, claro, de se inscreverem e ativarem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando novos vídeos do canal forem postados. Você ficou com alguma dúvida, quer deixar a sua opinião dentro do respeito, dentro do bom senso? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!